Boa noite, tudo bem com vocês aí do canal? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de um filósofo, né, que ficou, digamos assim, carinhosamente conhecido como o parteiro das ideias. E quem foi esse filósofo, né, denominado parteiro das ideias? Foi o Sócrates. Agora vamos tentar entender o porquê que esse filósofo, né, levou esse nome carinhoso. Porque na época dele, ele tinha uma respectiva postura. Ele queria fazer com que as pessoas saíssem do seu ponto de conforto, do senso comum, e passassem a pensar as grandes questões, ou mesmo até evoluírem a sua forma de pensar e obter conhecimento sobre as coisas. Por isso que ele fazia, vamos dizer assim, literalmente vir à tona, ou seja, parir as ideias, né, das pessoas. Então é interessante pensar por meio de quê? Porque ele fazia a seguinte ação. Ele abordava as pessoas de forma natural, né, em praça pública, mediante um diálogo, que na filosofia a gente chama de dialética, né? E naquela conversa ele criava um momento, né, de questionar, de perguntar para as pessoas até onde elas conheciam determinadas palavras, determinados termos e o que ela entendia sobre a política, sobre a sociedade, sobre a justiça, sobre a ideia, por exemplo, de progresso e várias outras coisas. Nesse diálogo ele fazia vir à tona esse processo, se a pessoa estava entendendo ou não aquilo que ela julgava conhecer. E com esse tipo de atitude, o Sócrates acabou criando um método chamado método da maêutica. E esse método da maêutica consistia justamente nisso, envolver necessariamente através do diálogo essa conversa, vamos dizer assim, que levasse a um fim, a um esclarecimento sobre determinada ideia, sobre determinada questão que talvez a pessoa não estava conhecendo bem. Ou, às vezes, colocando a pessoa nessa situação, ela perceber que ela ignorar ou ela ignora aquilo que ela julgava conhecer. Então, por isso que esse filósofo ficou conhecido. E é interessante pensar também que Sócrates também é um dos grandes pensadores que inaugura um novo modelo de filosofia. Antes dele eram os pré-socráticos, né? Aqueles que estavam mais preocupados em entender a cosmologia, o estudo do universo ou os elementos que deram, segundo eles, a teoria do universo. Sócrates, ao chegar, ao tecer seus questionamentos e elaborar sua filosofia, ele propõe pensar de forma a atender mais o objeto de estudo do humano, a tentar entender o ser humano. Por isso que ele introduz o que a gente chama de período socrático ou mesmo antropológico, de uma filosofia mais humanista e não, vamos dizer assim, em linhas gerais naturalista ou voltada mais para os astros ou uma astronomia. Ele volta mais para o homem. Por isso, uma filosofia humanista. E esse parir das ideias, que é justamente o que a gente está pensando e discutindo hoje, é o processo da formação de novas ideias, né? No qual a pessoa reflete sobre suas concepções, né? Desconstrói algumas ideias que antes achava ser verdade e constrói outras, conduzindo então a pessoa a novas ideias, ao alargamento da sua visão de mundo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um legado que Sócrates deixa. Outra questão importante, né, é esse marco histórico da filosofia de Sócrates, porque ele inova ao pensar o homem dentro desse mergulho interior, fazendo com que o homem possa encontrar respostas que ele tem da sua natureza ou da sociedade, fazendo uma análise de si mesmo. É onde ele fica muito conhecido com algumas grandes frases que você já deve conhecer, né, alunos? Começa com a seguinte, uma já bem conhecida, né? Só sei que nada sei. E o que Sócrates quer dizer com essa fala, com essa frase, né, com essa afirmação? Quando ele coloca essa ideia, ele justamente está dizendo, né, quando todo indivíduo ou eu mesmo me coloco nessa posição de ignorância ou de que não sei tudo, ao mesmo tempo eu já me coloco a caminhar em encontro da sabedoria, porque eu quero sair da ignorância, eu quero conhecer mais. Então essa frase é de peso dele. Uma outra frase é conhece-te a ti mesmo, e depois mais à frente ele vai completar, e conhecerás o universo e os deuses. E aí é interessante pensar, né, o que ele está dizendo como conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se você quer conhecer bastante o mundo, a natureza, a sociedade, não procura fora,
Procura dentro de si mesmo. Faz esse mergulho, esse resgate de você mesmo. Porque quanto mais você conhecer além do que está ali, é necessário fazer esse mergulho para que eu vá cada vez mais buscando respostas sobre nós mesmos. E ao conhecer e ter respostas sobre nós mesmos, nós já vamos estar conhecendo o outro, porque cada um é um universo. E aí eu passo a conhecer a sociedade, porque é esse conjunto de indivíduos que cada qual tem um mundo chamado interior, né? O jeito de ser, né? na sociedade. Uma outra frase também bastante interessante dele, que nos propõe pensar e refletir, é: a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Claro que aqui ele elabora essa frase no momento ali em que ele é julgado e condenado à morte de forma injusta. É onde ele fala, né? Uma vida não refletida não merece ser vivida. Se as pessoas não entenderam até aqui o que eu propus, o que eu questionei, o que eu provoquei, então, de fato, eles não merecem, né, que eu esteja junto com eles, né, que eles possam beber dessa fonte, que eles possam chegar ao conhecimento, à sabedoria da qual eu queria que eles atingissem, né, também aí. E por último, finalizando aí a frase, né, do filósofo, né, Sócrates, que é conhecido carinhosamente como o filósofo parteiro das ideias, ele termina com a seguinte frase: ninguém faz o mal voluntariamente. Então aqui o que ele quer dizer? É que, na verdade, o filósofo Sócrates ele acreditava que as pessoas não buscam fazer o mal. Ele entendia que para construir uma trajetória com virtudes, né, ou com coisas boas e tal, as pessoas deveriam tentar fazer o que é certo. E que não necessariamente o certo aqui que ele está colocando seria o que é moralmente ético, né? Porque às vezes as coisas podem ser moralmente não éticas, mas você está buscando um fim ético, né? Um querer bem, né, para si ou para um terceiro, mas que o meio ali acaba afetando uma determinada cultura, uma determinada tradição ou coisas do tipo. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e trouxe para essa semana essa reflexão tão ímpar desse filósofo tão importante da nossa filosofia, Sócrates. Até a próxima, continue lá nos seguindo no canal, se inscreva, acompanha e curte lá os nossos trabalhos. Até a próxima, falou!